Samantha revela para Álvaro que tem um amante, assim como ele a engana com Ângela, o que Álvaro nega. Samantha pergunta se não é verdade que ele foi até Real do Mar atrás de Ângela. Álvaro admite que foi a Real do Mar, mas mente ao dizer que Ângela havia acabado de informar que estava esperando um filho dele e que pretendia chantageá-lo. Ele diz que foi lá para resolver essa situação de uma vez por todas. Álvaro explica que precisava voltar ao lugar onde tudo começou para provar que não sente mais nada por Ângela e tentou convencê-la a ficar vivendo lá com seu filho, mas Ângela não aceitou. Samantha declara que Ângela pretende manipulá-lo e tirar tudo o que puder dele. Álvaro assegura que apesar de essa viagem ter sido uma experiência amarga, foi o que o fez valorizar Samantha e pensar em renovar seus votos com ela. Foi por isso que decidiu ir para Nova York e comprar o melhor anel para ela, porque a ama. Samantha sai calada enquanto Álvaro a segue e Oscar observa tudo. Ângela fica decepcionada ao descobrir que sua solicitação para a bolsa de estudos foi negada. Agora ela não terá condições de continuar com os estudos. Dário leva Clarinha para passear no jardim do hospital e tira os chinelos dela para que sinta a grama. Irma informa a Ângela que Duarte enviou uma lista para o departamento de bolsas indicando os alunos que ficaram em recuperação. Ed pede que Ângela fique tranquila por causa do bebê e sugere investigarem quem pagou a mensalidade dela no mês passado, na esperança de que essa pessoa volte a ajudar. Ângela acredita que tenha sido Álvaro, mas se recusa a aceitar qualquer coisa dele. Ed ainda acha que foi Leonardo, mas sabe que ele está chateado. Ed pergunta se com o salário e as horas extras de Ângela, ela não consegue pagar as mensalidades dos próximos semestres. Ângela menciona que também tem a rematrícula e, além disso, precisa comprar coisas para o bebê. Ângela pensa em pedir mais horas extras no hospital, recusando-se a desistir. Ainda na universidade, Salma apresenta a Matias, seu namorado, a Leonardo, que apesar de surpreso, deseja felicidades. Dário colhe uma rosa no jardim e entrega a Clarinha, emocionando-a. Dário declara que ela terá a vida toda para redescobrir um mundo novo. Álvaro assegura a Samantha que Ângela é extremamente manipuladora e está usando o bebê como uma ferramenta de chantagem. Quando Samantha sugere que ele faça um teste de DNA, Álvaro concorda de imediato, prometendo que se a criança não for dele, mandará Ângela para o inferno. Mas se for, ele assumirá a responsabilidade pelo bebê, mas não por Ângela. Samantha questiona por que deveria confiar nele, já que Álvaro tem o hábito de mentir. Álvaro explica que só mentiu porque Samantha é muito ciumenta, admitindo que seu maior defeito é a mentira, mas garante que seu desejo é formar uma família com ela. Ed oferece manga sem pimenta para Ângela, preocupado com o bebê, mas decide voltar à cafeteria para adicionar pimenta apenas para alegrá-la. Leonardo aborda Ed, perguntando o que aconteceu com Ângela, e Ed explica que ela não poderá solicitar a bolsa de estudos por culpa de Duarte e agora com a gravidez sente que não poderá continuar estudando. Leonardo se aproxima de Ângela, mencionando que Ed lhe contou sobre a bolsa. Ângela imagina que ele esteja satisfeito porque ela está pagando pelo que, segundo Leonardo, ela lhe fez. Leonardo garante que não é assim e que lamenta muito o que ela está passando. Ele afirma que se há uma aluna que merece a bolsa, é Ângela. Ângela menciona que não poderá continuar estudando e que também terá que sair do hospital porque Leonardo não a quer trabalhando na fundação e assim não terá nenhuma fonte de renda para ela e o bebê. Leonardo muda de ideia e garante que já não vê problema em trabalharem juntos. Mesmo que sofra ao vê-la com Álvaro, o bebê não tem culpa. Leonardo deseja que o coração de Ângela fosse dele, assim como o dele pertence a ela. Geraldo insiste para dela acompanhá-lo no café da manhã. Álvaro declara a Samantha que não poderia suportar se ela estivesse falando a verdade sobre ter um amante. Samantha confessa que uma parte dela não acredita nele, enquanto outra parte acredita. Álvaro insiste que ela responda se tem um amante. Samantha pergunta se Álvaro ainda se casaria com ela mesmo sabendo que ela tem um amante, pois se ele não gosta de suas condições, podem desistir de tudo.
Cínico, Álvaro responde que estaria disposto a se casar com ela, mas apenas porque o que sentem um pelo outro é mais forte do que qualquer coisa. Geraldo pede para Adela contar sobre sua família, e ela relata como era sua vida ao lado de Josué e Ângela. Em um bar, Álvaro é fotografado aceitando o suborno do fornecedor de materiais para o hospital. Com planos de expandir ainda mais seus negócios, Álvaro está determinado a aproveitar cada oportunidade para tirar tudo o que puder dos Vegas, pois seu futuro ao lado da mulher que ama e do filho que estão esperando depende disso. Pablo se aproxima de Luz e, enquanto ela espera um beijo, ele recua, deixando-a confusa. Geraldo elogia a comida de Adela, destacando que é a melhor que já provou em toda a sua vida. Adela comenta sobre a tristeza que percebe em Geraldo, que admite estar desesperado com o casamento de Samantha e Álvaro no dia seguinte, mas promete fazer algo para impedir essa loucura. Ao chegar, Mirtes critica Adela por tomar café da manhã com Geraldo, mas ele explica que foi ele quem implorou para que Adela o acompanhasse. Mirtes então expressa gratidão a Adela. Nancy visita Abel para pedir alguns documentos sobre a herança deixada por Dona Pura e também solicita ajuda com seu carro. Mirtes sugere que Geraldo viaje com ela como amigos para recarregar as energias e ele, desconcertado, promete pensar na proposta. Álvaro encontra Dário retornando do passeio com Clarinha e a presenteia com flores. Em particular, Álvaro questiona Dário sobre com que direito e para onde levou sua irmã. Dário explica que havia prometido levar Clarinha para passear se ela comesse bem. Álvaro adverte que Dário precisa pedir permissão a ele antes de fazer isso. Dário observa que Clarinha está se sentindo melhor após o passeio. Álvaro concorda e admite que está tenso porque Ângela está grávida dele, mas seu casamento com Samantha permanece firme. Álvaro adverte que Clarinha não deve descobrir nada. Abel examina o carro de Nancy e se suja todo de graxa quando ela acelera. Nancy sugere que Abel tome um banho enquanto ela tenta remover as manchas de graxa da blusa dele. Dário aconselha Álvaro a buscar a felicidade ao lado de Ângela, seu filho e Clarinha, mas Álvaro se recusa, argumentando que investiu muito nos Vegas e não está disposto a abrir mão de tudo o que conquistou e ainda pode alcançar ao lado de Samantha. Quando Dário menciona o contrato pré-nupcial, Álvaro lembra que foi assinado antes de Clarinha acordar e depois planeja como enrolar Samantha. Salma e Álvaro comunicam a Geraldo que Ângela e Leonardo se recusam a trabalhar juntos devido a problemas pessoais. Em particular, Geraldo chama Álvaro de hipócrita e sugere que ele deveria conversar sobre a gravidez de Ângela. Álvaro assegura que Ângela engravidou antes do seu casamento com Samantha. Como pai, Geraldo suplica para que Álvaro não se case com sua filha e oferece o que ele pedir para evitar que ele arruine a vida dela. Álvaro responde que não deseja nada porque ama Samantha e que pretende se casar com ela. Júlio leva um café para Flávia. Geraldo informa a Ângela que já está a par de sua gravidez. Ângela explica que acabou de descobrir e que engravidou quando ainda estava com Álvaro. Geraldo pergunta por que Ângela quer mudar de área no hospital e ela responde que ela e Leonardo concordaram em trabalhar juntos. Geraldo parabeniza a Ângela por separar os sentimentos do trabalho, como uma profissional deve fazer, e assegura que seu salário já está sendo providenciado. Ângela menciona que possivelmente não poderá continuar estudando no próximo semestre porque teve a bolsa negada. Ao encontrar Abel sem roupa, Nancy tapa os olhos encabulada, enquanto ele insiste para que ela dê uma olhada. Geraldo deseja pagar as mensalidades da faculdade de Ângela, mas ela se recusa a aceitar. Geraldo se aproxima e afirma que para ele e Beatriz, Ângela é como uma filha, expressando orgulho por ela. Samantha, que está ouvindo tudo, os observa de mãos dadas e se retira com raiva. Geraldo pergunta se Ângela ainda tem sentimentos por Álvaro e ela assegura que não, mas reconhece que terá que dar espaço a ele como pai de seu filho. Desesperado, Geraldo pede para Ângela tentar convencer Álvaro a não se casar com Samantha. Mais tarde, Samantha repreende Geraldo por rejeitá-la enquanto chama Ângela de filha, lembrando que ela é sua única filha.
Geraldo garante que não a rejeitou, mas discorda do casamento, afirmando que Álvaro não a ama. Samantha insiste que Álvaro é apaixonado por ela, mas Geraldo não acredita e menciona a gravidez de Ângela, questionando a dignidade de Samantha. Samantha declara que não se importa com Ângela e o bebê, vivendo apenas para sua própria felicidade, e não entende por que Geraldo apoia Ângela quando é ela quem pede seu apoio. Em respeito à memória de Beatriz, Geraldo se recusa a apoiar o casamento de Samantha. Ao receber a visita de Júlio em seu consultório, Leonardo desabafa que teve o azar de se apaixonar por uma mulher falsa e egoísta que o enganou, mas sente alívio por não ter se casado com ela. Ângela escuta tudo, lutando para conter as lágrimas. Abraão se reúne com o detetive que contratou para investigar Álvaro. Luz, Pablo e Abel notam a ausência de Guigo até que ele aparece com um prato e um copo vazios, inventando que não sabe como foi parar no pátio durante a noite. Ângela vai até o quarto de Álvaro para tentar impedir que ele se case com Samantha, explicando que não está ali por ela, mas para evitar que ele arruine a vida de outra mulher. Álvaro deduz que foi Geraldo quem enviou Ângela, e ela confirma, mencionando que ele vai cometer um erro, assim como foi o casamento deles. Álvaro defende que o casamento com Ângela nunca foi um erro e que está agindo pelo bem deles e de Clarinha. Ângela esclarece que seu filho não precisa dele para nada e pede que ele não faça mais ninguém infeliz. Álvaro propõe que se Ângela o aceitar, ele largará tudo e irá embora com ela e Clarinha. Ângela responde que ele destruiu o que tinham e que não voltará com ele. Álvaro pede então que Ângela se retire para que ele possa terminar de se arrumar para o casamento. Mirtes tenta convencer Geraldo a comparecer ao casamento de Samantha, mas ele se recusa. Ela menciona que veio acompanhada de Leonardo e que Salma está com um namorado. Admitindo que precisa de umas férias, Geraldo aceita viajar com Mirtes. Ângela informa Geraldo que Álvaro está decidido a se casar com Samantha e o aconselha a apoiar a filha nesse momento, pois Samantha nunca o perdoará por não ter ido ao seu casamento. Geraldo se sente desamparado sem Beatriz ao seu lado e Ângela se oferece para acompanhá-lo. Abraão pressiona o fornecedor aliado de Álvaro a entregá-lo. Todos se surpreendem quando Geraldo chega ao casamento da filha acompanhado por Ângela. Samantha aceita Álvaro como seu marido e ele cria um suspense antes de dar sua resposta ao juiz.